Olá pessoal, essa é a nossa revisão dos terceiros para o segundo bimestre dos terceiros anos da Escola Estadual Santos Dumont. Então vamos lá. Então nossa prova é toda objetiva, todas as questões valem 0,6 pontos e são 3 temas: bioquímica, radioquímica e pilhas, e se repete. Na quarta questão, bioquímica, radioquímica, pilhas, bioquímica, radioquímica, pilhas, bioquímica. Então eu vou falar um pouco sobre cada questão e espero que ajude vocês aí no estudo para a prova. Vamos lá. Então a primeira questão mostra uma tabela com ácidos graxos, a fórmula dos ácidos graxos, e principalmente nós vamos relacionar com esse ponto de difusão aqui. Então ele pergunta, antes disso, né, vamos definir que em um ácido graxo existe uma região chamada hidrofóbica, fobia à água, uma região apolar, chamada de cauda, e esse grupo ácido carboxílico, né, é a região hidrofílica, aquela que vai interagir com a água. Então tem um comportamento, né, de tensoativo, a cabeça polar e a cauda apolar. Então, ele faz uma pergunta sobre se a cadeia carbônica aumenta, o que foi que aconteceu com o ponto de fusão? Aumentou também. Então existe uma relação, maior ponto de fusão é dado pela maior quantidade de carbonos, né, na estrutura do ácido graxo. Beleza? Então essa questão vai associar os conceitos de hidrofóbica e hidrofílica e o tamanho da cadeia do ácido graxo. Então, próxima questão sobre radioquímica te dá 3 fósseis com emissões por hora, emissões por minuto e emissões por segundo. Dá a massa, 10 toneladas de dinossauro, 500 gramas e 5 gramas. Então, para poder comparar, eu preciso transformar na mesma unidade. Então, dados de fóssil são dados acima, coloca em sequência crescente de emissão. Então, ele faz cada um. O primeiro deles. Então, 5 emissões por hora. Sabendo que, né, ele te dá uma massa de 10 toneladas. Eu sei que 1 tonelada tem 1000 gramas. Então, se você multiplicar 10 vezes 1000 e dividir o resultado 5 por esse, né, te dá 0,0005 emissões quilograma hora. Então eu converti tudo para quilograma hora, para quilograma, né, eu tenho esse resultado para o primeiro, para o dinossauro. Então para o segundo eu tenho 10 emissões minuto. Então eu tenho que converter minutos para hora. Então eu sei que 60 minutos é 1 hora e eu devo converter gramas para quilograma. E eu sei que 1000 gramas tem 1 quilograma. Porque eu estou dividindo, né? Eu quero que a unidade fique embaixo. Então eu vou ter que multiplicar 1000 por 60 por 10. Isso aí dá 600 mil ou 600 mil emissões quilograma hora. Então a 2 ainda é a primeira. Já é a primeira. E a primeira, o dinossauro já está ficando por último aí. Então falta só os peixinhos aqui. Então já os peixinhos são 5 emissões por segundo e eles têm 5 gramas, né? Então eu devo converter grama para quilograma e minuto, né, para hora. Então eu tenho que 60 minutos é 1 hora e 1000 gramas é 1 quilograma. Então multiplica de cima, eu tenho 60 mil. Então, né, o primeiro foi o jacaré, depois foi o peixinho e por último o dinossauro. A terceira questão serve tanto para a sétima quanto para a nona sobre pilhas. Dá 2 equações, né? E ele faz várias perguntinhas. Dá as equações e dá o potencial negativo da equação e o potencial positivo. Então ele pergunta: são equações de redução ou oxidação? Para ser de redução, a substância deve ganhar, então está nos reagentes. Para ser de oxidação, deve perder, então está no produto. Então essas duas são de oxidação. Quem é o cátodo, então? Se são de oxidações, o maior potencial é o ânodo e o menor é o cátodo. Então a gente já está aqui como o cobre sendo o cátodo. Então ele pergunta quem é o cátodo, o cobre. E quem é o ânodo? O ânodo então vai ser o maior potencial. Então o ânodo é o alumínio que vai ceder elétrons para o cobre. Qual é a equação anódica? O ânodo nesse caso é o maior potencial. Então a equação é mantida, já que já é uma equação de oxidação. Então já para balancear, né, para a gente obter a global nos próximos exercícios, eu já multipliquei por esse 2 aqui que está na outra equação. Então eu multipliquei toda a equação por 2 para ter essa equação aqui já balanceada, né, para o próximo passo, para a equação global. 2 alumínios, 2 Al3+, mais 6 elétrons. Multipliquei tudo por 2.
Já na L pede a equação catódica, como aqui é o cátodo e está mostrando a equação de oxidação, só que no cátodo acontece a redução, então eu devo inverter essa equação química aqui. Então, invertendo, né? Então, o cobre ganha esses elétrons do alumínio, se convertendo em cobre sólido. Só que, para deixar nivelado, eu vou pegar os elétrons da outra equação, que são 3. Multiplica toda a expressão por 3, obter essa expressão aqui, ó. 3 cobres 2 mais, ganhou 6 elétrons e 3 cobres sólidos. Então ele pede agora a global, como a gente já balanceou, eu só preciso somar as duas cortando os elétrons. Então rendeu, né, que eu tinha 2 cobres em solução, ganhou elétrons, reduziu, e o alumínio perdeu elétrons, sofreu oxidação. O cobre reduziu, estava no cátodo, e o alumínio oxidou, estava no ânodo. O sentido da corrente é sempre para oxidação para redução, né, do ânodo até, que é o alumínio, e para o cobre, que é o cátodo. O potencial da pilha sempre vai ser o potencial maior, no caso é 1,67, menos o potencial menor, que é menos 0,34. Fazendo essas contas dá 2,01. Para finalizar a questão, ele quer para quadruplicar a voltagem. Então só tem um jeito de aumentar a voltagem, é combinando as pilhas em série. Então se eu quero quadruplicar, eu boto 4 pilhas. Para quadruplicar a corrente, essa pergunta da L, então aqui eu tenho que manter, né, um sistema paralelo com a mesma voltagem, e 4 pilhas combinadas, né, vai gerar uma corrente quadruplicada. Beleza? Então essa daí dá para resolver a questão 3, 6 e 9 da prova. A questão 4 fala sobre a estrutura da quitina e da quitosano. A quitina é um polímero natural, o exoesqueleto de alguns crustáceos, e a quitosano é um derivado dela. Você tira esse grupo, desacetilização é o nome que tira esse grupo acetilado aqui, e você tem a quitosana com grupo amino. Então ele pergunta, a diferença entre estrutura provoca mudança na solubilidade? Sim. A quitosana é solúvel, mais solúvel em água, principalmente é mais solúvel em meio ácido, ela é solúvel em meio ácido. A quitosana é um policato em solução? Sim. Esses grupos amina em meio ácido são protonados, ou seja, recebe o próton e fica com carga positiva, aumentando a sua solubilidade. Então a amina é protonada na quitosana. Então mais ou menos assim a questão 4, sobre a quitina e a quitosana. Já a questão 5 é sobre decaimento radioativo. Então é uma questão que se deve ter cuidado, né, porque tem muitas equações para se fazer e usa logaritmo. Então vamos ler. A equação relaciona a concentração inicial, A igual a 0, dividido por 2x, que x é a relação entre tempo e período. Um tecido foi encontrado no Egito, ele decai beta, ele tem 1.500 anos de vida, e o peso dele é 100 gramas, o antigo, né? E o novo peso dele, o peso atual dele é 500 gramas. Qual deve ser o tempo de existência do tecido, né? Então o inicial dele é 100 e o novo é 500. Então substitui na equação 500 a 0, né, que é a massa inicial dele, 2 vezes x, né? Então você vai isolando 2x, passa o 500 para cá, corta os dois zeros e fica 1 sobre 5. Aplicando o logaritmo dos dois lados, não tem como resolver, né? O x em cima, essa equação. Então substituindo o x por tempo e período, né? Você tem a propriedade do logaritmo, né, que tempo e período passa para frente, é um peteleco, né? E fica essa expressão aqui de baixo. Como ele já deu os valores aqui, o log de 2 é 0,30 e o log de 5 é 0,70. Então o log de 0,5 aqui dá 0,70, passa o log de 2 que é 0,30, fica essa relação. O período, que é o tempo de meia-vida, é 500. Então 500 vezes essa divisão, né, dá 3.500 anos. Então se passou 3.500 anos, né, até esse tecido decair para 100 gramas. Então, a questão 6 é sobre pilhas, então a questão 7 é sobre enzimas. Enzimas são proteínas que são bastante sensíveis à temperatura. Então, elas, além de ser sensíveis, elas quebram só determinadas ligações químicas. Então, elas são usadas com esse propósito, para quebrar determinadas ligações químicas. Além de ser sensíveis à temperatura, elas trabalham numa faixa bem discreta de temperatura, uma faixa pequena de temperatura. Então não pode ser usado em condições
de temperaturas muito altas ou muito baixas. Então, para melhorar o uso delas, eu posso revestir. Eu revisto a enzima com um material que é menos sensível à mudança de temperatura. Então, é mais ou menos assim a questão 7. Então, passamos para a questão 8, que é sobre as emissões de radioquímica. A emissão alfa é aquela que a partícula, né, alfa, ela tem 4 de massa e 2, que são 2 prótons, então você acaba reduzindo o número atômico em 2 e a massa em 4. Já a emissão beta, você elimina um elétron do núcleo do átomo. Quando elimina um elétron do núcleo do átomo, você acaba deixando um próton, né, e conservando a massa. Existia um nêutron, um excesso de nêutron nesse carbono 14. Então esse nêutron se quebrou, gerou o próton e o elétron foi eliminado. Como deixou um próton a mais, eu não tenho mais carbono, eu tenho nitrogênio. Então essa é a emissão beta. Já a emissão gama é puramente energia. Você tem um núcleo instável, libera energia para acomodar melhor, né, o sistema. Um sistema mais energético, menos energético, é um sistema mais estável. Já a captura de elétron, o elétron vem para o núcleo do átomo, se combina com o próton, que gera um nêutron e um neutrino. Por exemplo, aqui o polônio, ele liberou um pósitron. Como ele liberou um pósitron, você quebrou um próton, né? Você acaba quebrando um próton. Como quebrou o próton, diminuiu o número atômico, foi para bismuto, mas a massa foi conservada porque se manteve o mesmo número, né, de massa atômica, que o próton virou um nêutron. Então o nêutron mais o pósitron, né, virou se combinou e tornou a mesma massa. Já que o berílio, né, ele capturou um elétron. Quando capturou o elétron, essa captura de elétron combinou com o próton. Você gastou o próton, mas se manteve o mesmo número de nêutrons. Então combinou com o próton e esse próton, né, usado gerou um nêutron que acabou diminuindo o número de prótons. Então o berílio se transformou em lítio e o polônio se transformou em bismuto pela emissão de pósitron e pela captura de elétron. Você tem esse tipo também de possibilidade de emissões, emissões do núcleo. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre bioquímica, sobre os tensoativos sabão, né, principalmente. Então o sabão tem aquela parte hidrofílica, a cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Então quando você imerge o sabão em água, ele vai começar ele fica lá os meros na solução, né, que são pequenas quantidades de tensoativo na solução. Eles podem aglomerar na superfície com a cauda polar voltada para o meio apolar, que é o ar, e as cabeças, né, polares voltadas para o meio, que é a água. Determinada concentração, eles se organizam na forma de micela, que é um aglomerado espontâneo, e essa é a micela direta. As caudas interagem entre si e as cabeças interagem com a água. Então essa é a micela. A micela pode ser a micela direta, quando o excesso é água. E no centro eu tenho uma gordura. Eu posso revestir também a gordura com tensoativo. Existem vários trabalhos, né, que se tenta revestir gordura com tensoativo, e é assim que os tensoativos fazem a sua limpeza, o sabão faz a sua limpeza. E além das micelas diretas, existem as inversas, né, que seria o meio oleoso e gotículas de água. E aqui é a formação do sabão, né? A reação de formação do sabão, eu preciso ter o álcool glicerol, né, reagindo com 3 ácidos gráficos, eu vou gerar o triglicerídeo em água, gerando a gordura. Então, quando você usa o triacilglicerídeo, né, a gordura em meio básico, você gera um sal do ácido gráfico, que é justamente o sabão. Beleza? Aqui algumas referências, eu espero ter ajudado vocês aí, né? Boa sorte na prova de vocês. Valeu!